Seja muito bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde. Você está no BL Sem Contexto. Aqui o Boys Love é feito com amor. Deixe o seu like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal. Isso ajuda muito esse trabalho a continuar. Caso queira e esteja ao seu alcance ajudar de outras formas, você pode fazer isso pelo apoia.se/BLSC. Agora vamos para o nosso vídeo. E tava tudo muito bom, tudo muito bem, a Kim bombando com a peça, apesar de ter que promover a peça do lado do imundo, tava fazendo um sucesso danado, a Kim inclusive chegou a dar um esfrega no imundo, né, adorei, inclusive achei pouco. Jin e a Kim super apaixonados, super maravilhosos. O Akin até comenta de uma série que ele fez, um personagem colegial, e de que ele era muito gato nessa época. Eis que o Jin acha isso um bom motivo para ele arranjar um uniforme e pedir pro Akin vestir. Ele realmente faz isso, leva ele para um cenário de escola e pede para ele vestir. O Akin inicialmente se nega, fala, não vou vestir isso não, não sei o que, sem chance. E aí o Jin, ele, né, apelão, simplesmente começa a falar pra ele de como ele passou 10 anos da vida dele sem propósito, de que ele queria muito ter conhecido o Akin antes e que por isso que ele queria que ele vestisse o uniforme, também porque ele sentia muita inveja de quem tinha conhecido ele antes. Aí o Akin não resistiu e acabou vestindo e ficou belíssimo, gente. Não tem, aliás, um momento em que ele não fique belíssimo. O Jin ficou absolutamente hipnotizado por ele vestido daquele jeito e foi pra cima, né? E aí eles fizeram um take super maravilhoso, se pegando e tal, ficou super delícia de assistir. Enfim, tudo perfeito, até que o Akin, ele começa a notar que ele tá sendo perseguido. Ele primeiro fica em negação, né, ele fala, não é possível isso. Mas aí começam a acontecer várias coisas que meio que confirmam que ele tá certo. Tem uma fã que ela insistentemente, inconvenientemente, ela simplesmente toca nele sem permissão, ela começa a aparecer em momentos muito estranhos, muito específicos, e em alguns momentos ele não sabe que se trata dela, mas era ela mesma. Ela inclusive fotografou ele nesse momento com o Jin, né, nessa hora aí que eles estavam no fetichezinho colegial e tal, e aí nesse momento o broche que tava no uniforme sumiu. Ele acha normal, né, ele até pesquisa depois pra ver se o broche existe facilmente pra vender na internet, existe, ele fica mais tranquilo. Só que tocam a campainha dele e deixam o broche na porta dele. Detalhe, tem uma cena em que ela encontra ele no mercado, ela esbarra nele de propósito, começa a falar com ele do nada e ela faz questão de mostrar o broche. Então, ela queria muito que ele soubesse que era ela que estava por trás dessas coisas. A última coisa que ela faz é esbarrar nele quando ele tá saindo, acho que da produtora, né, com o assessor. E aí ela entrega pra ele uma carta da avó dele e entrega pra ele um envelope com as fotos que ela tirou desse momento dele com o Jin. E, gente, ele fica num estado de choque, ele fica tão passado, tão atordoado que ele não consegue ter reação. Nisso a equipe toda fica sabendo do ocorrido, né? Começam a verificar o que eles podem fazer pra poder fazer alguma coisa pra que ela pare de perseguir ele. E aí o produtor, né, o Jade, ele tem a ideia de expor o que aconteceu, né? Não tudo, não mostrar as fotos nem nada, mas falar o que aconteceu, pra que a internet se dê ao trabalho de localizar a menina. E foi exatamente isso que aconteceu. A internet soube quem era, localizou o perfil, né? Vocês estão ligados que no Brasil isso é muito comum. A galera é muito ninja pra achar em vários tipos de caso, enfim. E aí a menina que começa a ser perseguida pelos fãs e tal. E assim, fora tudo isso que aconteceu, uma das cenas que tem nesse momento é a cena do Jin chegando pra consolar o Akin, porque ele tá muito arrasado. Ele se desculpa, ele fala, não, se eu não tivesse tido aquela ideia idiota, você não teria passado por isso. Eu vou resolver, eu vou te ajudar, vai ficar tudo bem. Nisso, o Jin, ele cancela absolutamente todos os compromissos que ele tinha e ele se dedica a ajudar o Akin a passar por isso, né? Obviamente o Akin, ele vai dar uma entrevista falando sobre isso e ele fala, não, a gente não tem nada, a gente é só amigo e não sei o quê. E assim, é um momento bastante turbulento pra ele, tá bastante difícil dele ultrapassar. E aí, o Jade, ele consegue inclusive localizar a menina também. Ele vai, conversa com ela e aí ela pergunta, o que você quer? E ele fala, eu quero que você suma com essas fotos. Você viu que a sua vida ficou bem difícil, né? Você quer que piore? E aí ela, super perturbada, né? Meio que ela já é meio perturbada. Ela fala que vai fazer. E aí, antes de encerrar a conversa, o Jade fala pra ela, tem mais uma pessoa que quer falar com você. E aí ele chama o Akin. E, gente, nesse momento, a menina, eu não sei descrever direito como ela ficou, né? Eu gostaria, inclusive, de ressaltar a atuação da menina que fez a Stalker. Gente, eu consegui ficar com raiva, com dó, e depois com raiva, e depois com dó. Tipo, ela é muito boa, muito boa. Ela me convenceu de que ela era realmente doente. Não que eu, vocês, não sejamos doentes por algum ator, atriz, artista, enfim. Só que tem limites para as coisas, né? E ela passou muito dos limites. Inclusive, ela provavelmente precisa de ajuda psiquiátrica, porque
Ela falou coisas muito bonitas, mas ela agiu de uma forma absolutamente atroz, né? Ela acabou com a vida de um cara que ela ama muito. E se você ama, se é amor mesmo, você não vai querer prejudicar uma pessoa que você ame tanto. Então, infelizmente, pra ela precisa urgentemente de ajuda. Whatever, né? O fato é que ela encontrou com ele e assim, gente, teve vários momentos ali que você se emocionava com o Akin, com ela. Uma das coisas que ela falou é que o Akin era fonte de luz na vida dela e que ele nunca deixaria de ser. Eu achei isso muito lindo. E ele foi lindo. Ele agradeceu a ela pela atenção, pelo amor que ela dedica a ele, mas ele queria muito saber por que ela tinha feito isso. E aí, nesse momento, ela fala pra ele: eu queria ser notada. Né? Basicamente ela fez tudo isso porque ela queria que ele soubesse o quanto ela gosta dele, só que ela escolheu demonstrar da pior forma possível, né? Ela praticamente minou a descrição que eles estavam tentando ter com o relacionamento deles. Ela pode ter prejudicado eles perante alguns patrocinadores, porque infelizmente, querendo ou não, não só na Tailândia e não só de forma lúdica, vocês estão ligados que não é muito fácil você ser quem você é quando você não tá dentro de uma caixinha, que é a caixinha que, né, que a sociedade prefere, vamos colocar dessa forma. Infelizmente ainda é assim. Então ela poderia prejudicar muito alguém que ela disse que ama. Então as atitudes dela não foram compatíveis com as palavras que ela falou pra ele naquele momento. Fato é que o Akin foi lindo, né? Ele tocou a mão dela em um dado momento e nesse momento ela chorou muito, né? Fiquei emocionada com a cena, inclusive. E aí, né, a gente foi pra parte boa do episódio de novo, que é tudo isso se resolvendo, né? O Jin, ele ajudou bastante o Akin, ajudou ele a achar um advogado, o que colaborou para que ele tivesse proteção, né, em relação a tudo que estava acontecendo. E o Jin, ele conseguiu ganhar o prêmio de ator revelação. E no discurso ele agradeceu todo mundo, a produtora. Ele tinha escrito um discurso e tal, que ele tava lendo, e aí em dado momento ele amassou o discurso, ele começou a olhar pro Akin e dedicar uma parte do discurso pra ele. E foi muito bonito, gente. Nisso eles vão pra casa, né, estão assistindo a premiação, e aí o Akin fala: eu não ganhei melhor ator esse ano, mas ano que vem eu vou ganhar. E falando de boca cheia, super lindo, mas falando de boca cheia. Aí ele mesmo se interrompe e dá parabéns pro Jin, porque sim, o Jin ganhou o prêmio, né, e o Jin fica super feliz, e aí ele fala pra ele: então, eu ganhei o prêmio de ator revelação, agora eu posso ser seu número 1? E aí ele hesita um pouco, né, ele se provoca um pouco, é super bonitinho, e o Akin fala: sim. E aí parece que o episódio vai terminar assim, com eles super maravilhosos, super lindos e tal. Só que aí, né, como desgraça pouco é bobagem, e como eu falei no título desse vídeo, não tem paz pros nossos meninos. Gente, o episódio termina com provavelmente, né, a Stalker, né, eu já tinha ficado com dó e voltei a ficar com raiva de novo, porque parecia as mãos dela entregando um pendrive pra alguém. E aí a cena seguinte é aquele produtor que vive ao lado do Jin, né, o que começou com ele junto com outro produtor e agora acompanha ele no trabalho dele na Sigma, sentado do lado de um cara encapuzado, entregando o pendrive pra esse cara. E assim, nesse momento eu pensei, beleza, né, posso estar me precipitando, mas isso tem cara de... O produtor sabe que o Jin tá envolvido com o Akin e ele receia que isso prejudique a carreira dele. E aí por isso ele esteja colaborando para que as pessoas saibam que eles estão juntos e para que eles tenham que obrigatoriamente se separar, né? Eu realmente espero estar errada, mas eu não sei não. Enfim, né? Agora é esperar para ver o que vem no 9. Continuando a campanha, o Não Eu Já Tenho, por favor e obrigada pelo seu like, pelo seu follow, e se você achar que esse vídeo vai fazer algum bem ou alguma coisa na vida de alguém, pelo seu compartilhamento também. Obrigada por assistir, voltem para mais vídeos, abraços!